Bem-vindo, pessoal. Estão me escutando bem? A imagem tá boa? Doutora, tá me escutando, doutora? Oi, tô Doutora te ouvindo. Você Larissa? tá me ouvindo bem? Ótimo, estou. Aguardar o Eu só pessoal não entrar. estou me vendo de novo, mas tá bem enquadrado? Tá, tá Então tá bom. Em algum certinho. momento, em algum momento eu espero me ver aqui. Certinho. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa tarde a todos. Todo mundo tá escutando a gente. Manda um joinha aí em relação a se tá escutando certinho, se tá vendo, se tá tendo algum problema na live. Coloca nos comentários aqui. Guarda mais um pouquinho. Eu acho que enquanto o pessoal entra, então eu vou tentar entrar de novo para ver se volta a funcionar minha câmera, pode ser? Pode, pode. Doutora Luciana, bem-vinda. Obrigada por avisar. Escutando bem, vendo bem. Doutora Elisete também, bem-vinda. Vamos aguardar aqui. Doutora Mônica, bem-vinda. Doutora Andréia Reis, bem-vinda. Presidente da comissão, doutor Leonardo, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Ok, deu uma travada. Vamos só aguardar a doutora Larissa voltar para a gente iniciar a nossa live. Enquanto isso, a gente compartilha com os demais amigos essa live. É só clicar aí nesse aviãozinho e chamar para participar desse tema tão importante. Voltou. Tá conseguindo te ver Oi. agora? Não, mas tudo bem. Ai, Vamos seguir. ótimo. Vamos iniciar então. Gente, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu tenho aqui a doutora Larissa presente aqui nessa live para falar de um tema tão importante, que é a teoria e prática no processo de adoção, uma conversa sobre violações e direitos sob a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falo que a questão do tema adoção, isso é pouco falado, infelizmente.
E é um assunto muito importante, principalmente porque a gente lida com crianças e adolescentes e sabemos que ela tem essa proteção. E eu passo a palavra para a doutora Larissa para se apresentar, falar um pouquinho do grupo de apoio à adoção que ela faz parte, para mostrar para vocês, porque o nosso público hoje não é só operadores do direito. Então, a gente tem toda a sociedade aqui participando. Doutora Larissa, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, doutora Michele. Eu que agradeço por essa oportunidade tão preciosa, em especial, né, a Comissão de Direito de Família da OAB-MG, porque, como dito, é realmente um tema que muitas vezes fica à margem, e não apenas no mundo jurídico, na sociedade como um todo. Então, eu agradeço, né, pelo protagonismo e eu espero que venha esclarecer e também despertar muitas pessoas para esse tema tão sensível. Muito bem. E quem que é o grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte que você faz parte? Conta um pouquinho pra gente como que é o trabalho, como, se é voluntário, quem pode participar, quais são os projetos. Então, o Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, ele é uma iniciativa, na verdade, de pais por adoção, que há mais de 10 anos atrás viram a necessidade de se engajar e de buscar realmente um apoio da sociedade civil. É uma associação sem fins lucrativos, todos que atuam são voluntários, e nós desenvolvemos projetos voltados para o direito constitucional de toda criança e adolescente viver em família. Então, nossos projetos vão desde o pré-adoção, na preparação dos pretendentes à adoção, acompanhamento do pós-adoção e também atuação em várias ações em unidades de acolhimento institucional. Essas unidades, que eram chamadas de abrigo, que já foram, né, em tempos remotos chamadas de orfanato, são as instituições que recebem essas crianças e adolescentes que sofreram violação de direitos. Nem todas as crianças e adolescentes que estão, né, numa instituição assim, estão disponíveis para adoção. Mas esse trabalho realmente ele é voltado para que essas crianças possam viver em família e possam ser preparadas naquele período em que elas estão institucionalizadas para o retorno para a família de origem, ou para uma adoção, ou até, quem sabe, né, para uma emancipação, caso não aconteça nenhuma coisa nem outra. Então, nós temos projetos como o Adote um Campeão, em parceria com o Cruzeiro, que busca realmente divulgar a adoção tardia e dar voz, né, a essas crianças e adolescentes. Nós temos projetos, palestras, temos eventos que são realizados nessas instituições. E, né, quem tiver interesse pode entrar em contato com o grupo através do próprio Instagram, para que possa se juntar a nós nessa luta. Sim, sim, isso é muito importante, né? Vamos começar então pelos. A gente fez um roteirozinho para a gente conversar. E eu queria saber quais são os dados, o primeiro ponto, quais são os dados da adoção atualmente? Quem são os pretendentes? Quem são os acolhidos? Como que tá esses dados? Traz pra gente a realidade, doutora. Doutora Michele, como nós conversamos, esses dados eles refletem bem a realidade e a importância, né, de que esse tema seja tratado de uma forma séria, de que os direitos e garantias que são previstos em lei, eles sejam implementados. Então, atualmente, nós temos 36.512 pretendentes à adoção, incluídos no Sistema Nacional de Adoção. E existem 31.336 crianças e adolescentes em acolhimentos espalhados por todo o Brasil. Quem são essas crianças e adolescentes? São aqueles que foram vítimas de violação de direitos na família de origem, seja por abandono, seja por negligência, maus tratos, toda sorte de violações. E após, né, a realização das apurações e das tentativas pela rede socioassistencial de manutenção dessas crianças na família de origem, para resguardá-las, né, ocorre uma decisão judicial, uma medida cautelar, para que elas sejam acolhidas por um curto período, porque tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente priorizam o direito da criança a viver em família. Durante esse período de institucionalização, é tentado o retorno dessa criança para essa família de origem, através da inclusão em projetos sociais,
toda uma rede de apoio que tenta realmente reestruturar essa família para que essa criança retorne, né, ao seio da sua família de origem. Então, nesse universo dessas 31.336 crianças e adolescentes, estão esses que aguardam uma definição jurídica. Apenas 5.187 estão disponíveis para adoção. E estão disponíveis para adoção porque após um longo período de apuração, de tentativa de reinclusão na família biológica, inclusive na família extensa, que são os avós, tios, esgotadas todas essas tentativas, após todo o devido processo legal, essas crianças elas são incluídas no Sistema Nacional de Adoção. Então, há uma discrepância muito grande entre o número de acolhidos, mais de 30 mil, e aqueles disponíveis para adoção, cerca de 5 mil. E ainda assim, nós vemos que a maioria dessas crianças e adolescentes permanecem acolhidos. E aí surge, né, vários problemas que a gente vai discutindo no decorrer da live, para poder evidenciar melhor, né, qual é a realidade desses meninos e meninas. Com certeza, com certeza. Eu até recebi, quem acompanha as minhas redes sociais, eu abri uma caixinha e uma caixinha de pergunta, e uma pergunta que eu recebi foi essa: por que tem uma quantidade maior de adotantes, sendo que o valor, né, o número, né, de adotados, as pessoas disponíveis para adoção é menor, e por que essa diferença, né? Aí o pessoal não consegue entender. Então, hoje, qual que é o nosso objetivo dessa live? Trazer qual é a real situação, trazer as dificuldades, as consequências, quais os processos, né, desse processo de habilitação para adoção, para que a gente possa conscientizar a toda a população. E então, E a gente percebe que esse sistema tem algumas fragilidades. Exatamente. O que você me diz sobre isso? Sobre essas fragilidades que o nosso sistema tem? Nós temos uma conta que não fecha. E isso realmente precisa ser compreendido, porque muitas vezes ocorre até uma culpabilização dos adotantes. Em primeiro lugar, existe um perfil para adoção. Quando o pretendente ele apresenta oficialmente o requerimento para se habilitar, ele determina qual é o perfil. E nós trabalhamos sim para desmistificar, porque assim como um filho que é gerado, esse filho por adoção ele também é idealizado. Assim como uma mãe, um pai biológico pensam como vai ser meu filho, os olhos, a quem ele vai puxar, eu tenho preferência por um sexo. Quem adota também tem essas preferências, que são legítimas. Mas nós temos, por outro lado, que entender quem são as crianças e adolescentes reais. Porque quando o bebê nasce, muitas vezes ele não é do jeitinho que a gente imaginou. E é muito amado da mesma forma. E a partir do momento que as pessoas começam a se sensibilizar, entender que a maioria dessas crianças e adolescentes disponíveis tem uma idade mais avançada, são menores que vieram de um contexto de violação de direitos, então tem uma defasagem escolar, tem problemas de saúde, questões psiquiátricas, psicológicas muitas vezes mais sérias. Tudo isso é importante na fase de preparação para que esses pretendentes entendam, inclusive abram o coração para essas crianças e adolescentes reais. Esses trabalhos feitos, inclusive, de busca ativa, campanhas, eles buscam dar voz, dar um rosto a essas crianças, porque quem não é visto não pode ser amado. Então, se eles estão em unidades de acolhimento, muitas pessoas nem sabem da existência deles. E muitas pessoas que às vezes não pensaram, não projetaram a adoção inicialmente, podem sim ter o dom do amor, podem sim ter a vontade de ter um filho por adoção. Então, a realidade hoje no Brasil é que a maioria dos pretendentes, eles buscam ali crianças com uma idade menor, crianças que sejam até 6 anos. Graças a Deus, o perfil tem mudado bastante. Né? Então, assim, até alguns anos atrás, o perfil era bebês, crianças bem pequenas. Hoje o perfil tem se ampliado para crianças maiores, tem se compreendido realmente a necessidade dessas crianças reais, mas nós não podemos culpar só os adotantes.
Porque, infelizmente, diante da fragilidade do sistema como um todo, nós vemos muitas vezes as autoridades justificando: o adotante só quer um bebê, o adotante tem restrição em relação à cor da criança, em relação ao grupo de irmãos, até mesmo, né, cor da pele, etc. E não é bem assim. Na verdade, nós temos um sistema que se inicia quando ocorre a violação de direitos. Então, nós sabemos que, ocorrendo nessa violação, até que essa criança, que muitas vezes na primeira infância não tem voz, até que ela seja identificada, é um longo período. Então, apenas violações muito graves e evidentes, elas são identificadas quando é o bebê, quando é a criança muito pequena. Então, isso já faz com que realmente o perfil dessas crianças reais já seja um pouquinho diferente ali da pretensão inicial da maioria dos adotantes. Passar desse desafio de que, né, dessas denúncias, de que esses casos sejam apurados, tem toda uma questão também que a própria lei prevê de priorizar a manutenção da criança na família biológica. Isso é o correto, porque uma ruptura é extremamente traumática. Mas nós vemos que a rede e que a própria legislação, ela precisa avançar no sentido de identificar o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, aquela família que não busca se reestruturar, que não adere a projetos sociais disponibilizados, aquela família que realmente não possui condições, muitas vezes são anos até que isso seja identificado, seja devidamente avaliado, e aí chegue ao conhecimento do judiciário. Chegando no judiciário, é mais um longo período para se apurar se realmente existe uma reversibilidade ou não. Então, né, se há a possibilidade de suspender esse poder familiar e acontecer o acolhimento, ou mesmo da destituição. E nós passamos por várias falhas: falta de profissionais qualificados, falta de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pessoas aptas a identificar. Né? A lei prevê que a criança, né, então, passado essa avaliação inicial, identificado que a criança precisa ser retirada da família para sua proteção, no acolhimento, a equipe técnica ela elabora um plano de atendimento que perpassa por todo o planejamento de como essa família deve se engajar, mesmo os pais biológicos ou a família extensa, para retomar a guarda dessa criança. E esse procedimento, que no artigo 63 do ECA deveria ocorrer em 120 dias, né, esse processo todo de avaliação, da destituição do poder familiar, ele se prolonga por muitos anos. Então, infelizmente, nós vemos que essa falha no sistema faz com que as crianças que sofrem essa violação, elas sejam punidas. Nós vemos que muitas vezes aqueles que violam direitos, agressores, pedófilos, eles não são responsabilizados. Inclusive, isso é um alerta, né, é um pedido de socorro, porque a maioria dos casos que nós encontramos em instituições de acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente sexual, elas não ocorre uma apuração criminal. Então, há uma discrepância aí, e isso acaba até dificultando uma destituição do poder familiar, porque esses violadores, eles acabam tendo uma assessoria, né, um curador especial nomeado. Muitas vezes esses processos vão sendo postergados por questões processuais, e a criança é quem está cumprindo uma pena dentro de uma instituição de acolhimento, em que ela não tem convívio com a sociedade, em que ela é discriminada, porque as pessoas confundem a criança e o adolescente que estão num abrigo para ser protegido com o menor infrator. Tanto que a adoção, ela sofre muito preconceito por isso. As pessoas realmente, muitas vezes, não têm conhecimento. Nós sabemos de casos de bairros que fazem abaixo-assinado para retirar uma instituição de acolhimento por achar que se tratam de menores infratores. Então, essas crianças são estigmatizadas, elas estão numa instituição que não tem estrutura para dar o amparo, né, médico, como psicológico, pedagógico que elas necessitam. E, infelizmente, com o decorrer dos anos, as chances de adoção vão diminuindo, porque existe o preconceito realmente de uma adoção tardia. E aí, com essa desesperança, o que nós vemos é o retorno dessas crianças para a família abusiva, simplesmente pelo decurso de tempo e pela falta de esperança de que se encontre uma família para elas. Então, desse universo de mais de 30 mil crianças, a maioria são crianças que nem voltam para a família biológica, nem estão disponíveis para adoção,
Elas vão crescendo no acolhimento e aos 18 anos elas não têm para onde ir, porque elas ficam acolhidas até os 18 anos. Após isso, elas, né, se viram, é por si. Então, esse é o panorama, né, das nossas crianças e adolescentes que sofrem violação de direitos. Sim, é uma realidade muito triste. Só quem convive mesmo, né, com a situação, vê no dia a dia, tá falhando. Gente, vocês estão me escutando? Porque para mim aqui travou. Eu estou ouvindo bem. Ah, sim. O pessoal tá escutando? Que deu uma travada. Deixa eu ver se o pessoal... Eu não tô vendo a doutora Larissa. Oi. Oi. Voltou? Eu estou te ouvindo, te vendo bem. Ok. Infelizmente, a gente sabe dessas fragilidades. A doutora advogada Sabrina, a doutora Sabrina fez um comentário aqui que realmente o processo é lento e traz consequências irreparáveis. É o que a gente realmente presencia no dia a dia. A doutora Elisete também, ela fez um comentário aqui. As crianças em acolhimento, normalmente, ou na grande maioria, estão liberadas para ser adotadas. Na verdade, ela deixou uma dúvida aqui. É como, né, eu pontuei, na verdade, né, uma minoria. Então, dos acolhidos, que são, né, mais de 30 mil, apenas 5 mil estão disponíveis para adoção. Então, realmente é uma ínfima parte dos que estão acolhidos que tem essa definição, né, de encaminhamento para a família substituta. Sim, sim. Um outro comentário aqui, Vanice também comentou o seguinte: precisamos de mais profissionais vocacionados em todos os passos do processo, desde a identificação da violação de direito até a sua colocação em família substituta. Isso aí é uma grande realidade, foi o que a doutora Larissa falou, uma das fragilidades, né, desse processo. Então, a questão do perfil, né, das famílias que preferem, né, menores de 6 anos, apesar que isso está mudando, e a gente vem conscientizar vocês a questão da incentivar algum parente que queira adotar em relação à adoção tardia, porque eu falo que, infelizmente, principalmente os adolescentes, quando chega na maioridade, a doutora Larissa pode falar isso com mais experiência. Eles não têm, sai do abrigo, né? Eles têm que sair do abrigo, eles não podem ficar no abrigo e não tem toda aquela estrutura familiar, não tem uma residência. É uma situação muito complicada para essas pessoas. Então, realmente, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A gente vê. Isso. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode colocar nos comentários que a gente volta. E a doutora Larissa começou a falar sobre em relação aos prazos para adoção. A questão da adoção e destituição do poder familiar. Conta aí pra gente o que tá na lei, qual que é a prática, como que tá sendo. Então, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê um prazo, né, de 120 dias, tanto para o processo de destituição do poder familiar, que é aquele que rompe o vínculo jurídico, né, do menor com a sua família de origem, quanto em relação ao processo de habilitação para adoção e o processo de adoção propriamente dito. Então, quem pretende adotar, eu acho que já é até interessante a gente entrar nesse aspecto, quem pretende adotar passa por esse processo que se chama habilitação para adoção. Segundo a lei, ele precisa, né, apresentar uma lista de documentos, documentos pessoais, atestados de antecedentes criminais, etc. Qualquer pessoa pode adotar, né, maiores de 18 anos, independente de sexo, estado civil, e inclusive só precisa observar uma diferença de idade de 16 anos entre o pretendente à adoção e a criança que se pretende adotar. Aquele pretendente, ele vai dar entrada nessa documentação e vai passar por um curso preparatório, que consiste em uma palestra
no qual, né, vai ser ali esclarecido um pouco mais do procedimento, e serão feitas avaliações psicossociais, uma visita domiciliar, para verificar realmente se aquela família está apta a receber, né, um filho por adoção. Esse prazo, embora seja previsto em lei de 120 dias, ele infelizmente não é cumprido, principalmente pela falta de estrutura das varas da infância. Cumpre destacar, inclusive, que o Conselho Nacional de Justiça, ele fixou num provimento número 36, um número de varas de infância, varas especializadas da infância. Então, em comarcas com mais de 100 mil habitantes, é necessário existir a vara especializada, o que realmente amplia aí essa garantia de direitos, porque nós temos juízes vocacionados, uma equipe técnica mais constituída. Mas, em geral, isso não acontece, não ocorre essa observação, então o juiz ele acaba atuando, né, em vários segmentos, inclusive nessa parte especializada da vara da infância, sem ter ali uma vivência, muitas vezes uma sensibilidade quanto à situação. Então, nós vemos comarcas que esse curso de habilitação, ele demora, às vezes, o ano inteiro para ocorrer, não existe assistente social, não existe psicólogo para fazer essa avaliação. Então, o pretendente já começa aí com um grande desafio. E, não sendo cumpridos esses prazos, infelizmente, não temos como mensurar quanto tempo a pessoa que deu entrada no pedido de habilitação, ela vai demorar para ser incluída no Sistema Nacional de Adoção, que é a fila de adoção. A partir do momento que ela estiver nessa fila, ela vai aguardar. E aí é uma espera incerta. Infelizmente, a gente também não vê um trabalho de preparação efetiva durante esse período. Então, é um período realmente de inércia, é um período no qual cresce a ansiedade, mas poderia haver uma preparação, né? Existe esse trabalho dos grupos de apoio à adoção por todo o Brasil, inclusive os pretendentes precisam se conscientizar dessa importância, porque a adoção ela tem seus desafios, as suas especificidades, então a família precisa estar preparada para isso. E durante esse período que a pessoa está na fila, ela vai aguardar a criança de acordo com o perfil que ela pretende. Então, um perfil mais restrito, de uma criança de idade menor, né, vai ser mais demorado. Uma pessoa que tem um perfil mais amplo, ela vai esperar menos tempo. Ainda tem a questão, né, de se disponibilizar a adotar uma criança de outra localidade e tudo mais. E aí, na outra ponta das crianças e adolescentes que esperam uma família, tem o processo de destituição, né, que eu já mencionei, que é esse processo que avalia a condição da família biológica se reestruturar ou não. Esse processo, infelizmente, também não ocorre em 120 dias. A média, pelo menos que nós observamos no dia a dia, é 3, 4 anos. Processos de 8 anos, 10 anos, infelizmente. E isso gera o quê? Antes mesmo dessa definição jurídica, que nós chamamos, né, de trânsito em julgado dessa destituição, ocorre uma decisão de suspensão do poder familiar e uma autorização para a inclusão dessa criança no cadastro de adoção. Então, a maioria dos adotantes, eles recebem um filho ou uma filha que não tem situação jurídica definida. Eles continuam tendo um pai e uma mãe no registro de nascimento. Esses pais por adoção que muitas vezes não querem, logicamente, ter contato com essa família biológica, vão propor uma ação de adoção em que os réus serão os pais biológicos e o processo de destituição continua tramitando. Então, por mais que seja uma avaliação criteriosa, por mais, né, que seja precedida de parecer do Ministério Público, é uma indefinição, é uma insegurança, é um risco. E, infelizmente, existem situações nas quais, em decisões até de tribunais superiores, essas crianças são retiradas da família. São casos excepcionais, realmente é algo muito raro, porque há todo um critério, realmente, né, uma avaliação para que essa criança seja incluída numa família substituta, mas nós precisamos falar desse risco. Então, nós não podemos dizer quanto tempo vai demorar um processo de adoção, porque a família não sabe quanto tempo ela vai demorar para se habilitar e estar no cadastro, quanto tempo aquele filho tão esperado vai estar disponível para adoção, e chegando aquela criança, quanto tempo até concluir a situação jurídica em relação à família biológica, para posteriormente conseguir, né, concluir essa adoção. Então, são muitos desafios, a morosidade é muito grande. Realmente, a pessoa que deseja adotar, ela tem que passar por inúmeros desafios e romper inúmeros preconceitos.
né? Inclusive, essa questão que eu mencionei da inexistência das varas especializadas, ela se refere também nos tribunais, porque nós não temos câmaras especializadas no direito da infância. E muitas vezes o julgador, ele não tem uma vivência no tema, ele pode até ter uma vivência no direito civil, no direito de família, mas se realmente o entendimento dessa prioridade absoluta, ele é muito relevante, porque infelizmente eu já me deparei com magistrados que afirmaram que a adoção é retirar crianças de famílias pobres para dar para famílias que têm mais condições de adotar. Isso é inadmissível. Em pleno século XXI, com uma gama de proteção de direitos, né, devido ao processo legal sendo obedecido, você ter, infelizmente, né, operadores do direito que desconhecem todo esse processo, que desconhecem a realidade da adoção, e que inclusive dão decisões absurdas para retirar crianças de famílias que estão regularmente incluídas no cadastro, por questões, às vezes, processuais menores, que nem se aplicam à infância, porque realmente isso é muito grave. O que nós vemos, muitas vezes, agora uma questão até mais técnica, é a aplicação do princípio indúbio pro réu, que é um princípio do direito penal, que é um princípio de dar o direito da dúvida, né, para aquele que está sendo, entre aspas, acusado. Mas o processo da infância, ele não é um processo acusatório. Ele visa resguardar a criança e o adolescente, a prioridade absoluta, o melhor interesse. Então, ele não pode ser visto só pelo prisma do adulto, mesmo porque são crianças e adolescentes que já não têm voz, que já têm uma dificuldade muito grande, né, em ser identificados pelo sistema, e que quando são identificados e conseguem ali uma proteção jurídica, muitas vezes essa proteção é relativizada por essa falta mesmo de especialização e essa falta de um olhar sensível e de conhecimento do que está acontecendo. É verdade. Sofre dos dois lados, né? Vamos falar assim, por mais que tenha proteção, a criança acaba, apesar da vulnerabilidade dela, aí chega a encontrar com esses problemas, né? Com essas problematizações que o processo traz. E aproveitando, quais são os principais passos para quem quer adotar? Porque às vezes a gente tem, né, alguém aqui que tem interesse, que durante essa live vai surgir uma vontade de adotar. Qual que é o passo? O que que a pessoa tem que fazer, procurar? Quais documentos, né, geralmente pede inicialmente, para a gente orientar? Então, com essa situação da pandemia, realmente fica, né, um pouco mais complicado, mesmo porque, né, às vezes cada localidade, né, quanto ao funcionamento do fórum, tem atuado de uma forma. Mas o primeiro passo para quem deseja adotar é comparecer na vara da infância da sua cidade, informar esse desejo de adoção. Eles vão receber um requerimento simples para preenchimento e vão ser solicitados documentos pessoais, identidade, comprovante de endereço, comprovante de renda, também antecedentes criminais, documentos, certidões que são retiradas até mesmo pela internet. E, protocolado esse requerimento, a família aguarda, porque aí a vara da infância entra em contato para realizar as avaliações necessárias, realizar o curso preparatório. Então, basicamente, são esses passos, né? Nós sempre orientamos as pessoas a buscar os grupos de apoio à adoção. Eles são espalhados pelo Brasil inteiro, várias cidades possuem esses grupos de apoio que também podem ajudar nessa orientação, principalmente nesse período da pandemia, né, em que muitos fóruns não estão funcionando. Então, pode ser que tenha ali, às vezes, um procedimento até virtual disponibilizado para que a pessoa possa apresentar, né, o seu requerimento. Sim, sim. Até tem um comentário aqui. Hoje é necessário fazer o pré-cadastro de adoção no site do Sistema Nacional de Adoção. Ah, Realmente, isso sim. mesmo. Deixa eu verificar aqui umas perguntas aqui. Mas só retomando em relação aos prazos, existe alguma fiscalização para esses prazos legais? E existe alguma sanção para não cumprimento desses prazos pelo magistrado, Ministério Público? Como que é isso na prática? Que a lei fala. Infelizmente, não existe. Exatamente, existe uma lei que determina um prazo que simplesmente não é cumprido e não existe nenhuma sanção, nós não vemos nenhum plano,
de aperfeiçoamento do sistema assim, realmente efetivo. Inclusive, existe um projeto de lei em tramitação, até anotei aqui, em relação a um fluxo especial, né, para crianças que sejam filhos de pessoas que venham a falecer em decorrência da Covid, para que realmente né, haja essa prioridade absoluta. Mas, infelizmente, diferente do que nós vemos até em procedimento criminal, nos procedimentos que apuram ato infracional, em que há até responsabilização pessoal, né? Do servidor que não cumprir aqueles prazos, em relação ao direito da infância, há um total descaso. Claro que existem profissionais vocacionados, órgãos empenhados, nós vemos, por exemplo, o Ministério Público realmente se empenhando em cumprir ali todos os prazos legais, mas infelizmente é um conjunto. E o próprio judiciário é quem mais descumpre essas determinações. E, infelizmente, né, essas crianças e adolescentes não têm voz. Nós até pontuamos muito que esses processos todos eles tramitam em segredo de justiça, mas esse segredo de justiça, ele não tem protegido. Ele tem sido uma forma até mesmo de manter obscuro, né, toda essa falha. Erros que acontecem nesses processos, descumprimentos de prazos legais. Então, esse é realmente um anseio muito grande, que começa a se encarar com a prioridade, porque a Constituição, ela dá prioridade absoluta a essas crianças e adolescentes. E elas são marginalizados, eles são esquecidos. Então, as autoridades, elas precisam realmente desse despertar, né, da necessidade de cumprir esses prazos e, principalmente, de ter uma visão até, né, para o futuro mesmo, porque nós temos, infelizmente, uma geração de meninos e meninas que perdeu a sua vida, perdeu a sua infância dentro dessas unidades de acolhimento, que hoje estão indo para a rua sem né, um acompanhamento psicológico adequado, sem uma formação profissional, sem um acompanhamento pedagógico. A sociedade precisa realmente despertar para isso. Verdade, realmente. E a gente está aqui para trazer esse despertamento, né, doutora? Eu vou aproveitar aqui, eu falo que esse tema é tão bom de ouvir, de entender, e o nosso tempo tá acabando, porque passa muito rápido. Então eu vou aproveitar aqui, eu vou ler algumas perguntas aqui, porque faltam 10, 15 minutinhos e o tempo voa. Mas a doutora Elisete perguntou aqui, ó. As crianças com idade mais avançada em abrigos estão geralmente todas aptas para adoção ou pode haver ainda algum impedimento, considerando o preenchimento de todos os requisitos pelo adotante? Então, infelizmente, até mesmo aquelas crianças e adolescentes que estão há muitos anos acolhidos podem não ter uma definição da situação jurídica, porque há, por parte de muitos juízes, de muitos operadores, um receio de destituir aquela criança, aquele adolescente maior, por dizer, ele não vai ter mais os pais biológicos na certidão e não tem chance de ser adotado. Então, acaba que essa desesperança gera, inclusive, uma indefinição da situação jurídica desses meninos e meninas e, né, dificulta ainda mais essa adoção. Então, realmente, né, não apenas a questão, né, de pretendentes aptos, mas também nós esbarramos nessa questão da definição jurídica. Então, não são todos os que são, né, maiores ou que estão há muito tempo acolhidos que têm definição jurídica, não. Pelo contrário, a maioria não tem essa definição. Certo. Deixa eu ver até mais. Deixa eu ver. Milena fez um comentário aqui, ó. Por causa da pandemia, não são passadas informações sobre os processos aqui em Santa Catarina. A gente está atravessando estado. E realmente, isso aí dificultou muito. E a gente ainda tem a questão, né, da suspensão, né? Nós temos a suspensão dos processos, nós temos que pensar que todo esse processo, tanto por parte dos adotantes de habilitação, quanto por parte das crianças e adolescentes, exige avaliações técnicas, e aí na questão da pandemia fica muito complicado você fazer uma avaliação, né, por um assistente social, um psicólogo. Então nós ainda não temos dados precisos, mas infelizmente impacta muito negativamente. Até mesmo naquelas crianças e adolescentes que podem retornar para a família de origem,
ocorre uma fragilização dos vínculos, porque não pode haver visita, porque existem famílias que podem sim se reestruturar, né? Isso é importante pontuar. Existem famílias que podem sim se empenhar e podem mudar, né? O importante é ter a sensibilidade e a capacitação para diferenciar esses casos. Então, infelizmente, até para consulta, disposição e cadastro, ou às vezes um processo que é físico, está bem complicado mesmo por causa da pandemia. Realmente. E existe algum movimento que poderia acelerar a adoção tardia? Então, na verdade, por uma iniciativa da sociedade, né, nós temos visto algumas campanhas, como a que nós desenvolvemos aqui no grupo de apoio de Belo Horizonte, e que foi uma iniciativa que começou em Recife, com o Esporte Recife, e o juiz, né, que é assim, extremamente vocacionado, então ele teve essa ideia de fazer uma campanha, de dar voz, de dar rosto a esses meninos e meninas, e dentro do próprio processo existe uma autorização especial, específica para essas crianças e adolescentes, para que seja feita uma habilitação já no curso do processo. Então, existem projetos em que há a possibilidade daquele que não está habilitado em passar, sim, por todo o procedimento, mas de uma forma diferenciada. Mas são casos excepcionais. Realmente, a regra é a necessidade da habilitação. Mas, como eu já mencionei, o tempo de espera em relação, né, a um adolescente, ele é mitigado, né? Ele é muito mais rápido para adotar quando o perfil é mais amplo. Existe algum projeto de lei que tem conhecimento para questão da adoção Nesse tardia? sentido, não. Na verdade, a lei prevê um prazo, né, que é exíguo, 120 Uhum. dias para uma habilitação. Se fosse cumprido, é um prazo razoável e até um prazo necessário para esse amadurecimento, né, do próprio pretendente à adoção e por passar pelos passos. Mas, infelizmente, a nossa questão é a falta de estrutura mesmo. Entendi. Doutora Priscila Salles, da Comissão de Direito de Família, colocou que no final, de um jeito ou de outro, quem paga a conta é a criança, né? Exatamente. Infelizmente. É muito triste porque Infelizmente. nós vemos tantas famílias com tanto amor, com um anseio tão grande de ter seus filhos nos braços, e por outro lado nós pensamos nessas crianças sofrendo tanto, porque realmente quem não é da área não tem a dimensão da gravidade das violações de direito, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, né, uma cidade grande, com uma estrutura Sim. socioassistencial consolidada, ainda assim são relatos absurdos de violações de crianças realmente assim, que sofrem torturas gravíssimas. E, infelizmente, né, não acontece esse encontro por causa da morosidade e Verdade. da falta de estrutura. Verdade. Mais um comentário aqui. A Milena falou que a falta de informação por causa da pandemia, às vezes procurando saber, só que falta de profissionais. Sei lá. Isa também fez uma pergunta: por que os casais que não têm filhos passam na frente? Ela se refere aqui a. Não, não existe esse critério. A ordem da fila de adoção, ela é cronológica. Então, quando você entra com seu requerimento, passa por todo o procedimento, a partir do momento em que o juiz dá a decisão, né, de que você está habilitado, você é incluído no cadastro e a ordem é cronológica. Vai depender realmente do perfil do adotante. O fato de ter mais filhos ou não influencia na ordem. Pode acontecer, às vezes, uma avaliação social, por exemplo. Às vezes, uma família com filhos, se vai ter condições de receber mais um filho, se vai ter uma estrutura, né, até familiar, até em relação aos outros filhos. Ocorre essa avaliação, mas não ocorre uma prioridade para casais que não têm filhos, não. Sim, sim. Deixa eu verificar mais um comentário aqui. O Fábio, ele não falou de qual cidade que ele é, mas ele falou que participa de um projeto de apadrinhamento afetivo e gostaria de poder informar quem tem interesse e como que funciona esse lindo projeto, que não é uma adoção. Ah, sim. É muito interessante a questão do apadrinhamento, realmente, né? A gente precisa destacar que é uma medida também para que essas crianças e adolescentes possam ter um convívio social, mas ele é realmente diferente da adoção. A intenção, né, não é se tornar pai e mãe, mas é um suporte, Uhum. seja afetivo, pode ser até mesmo financeiro,
Enfim, é realmente muito rico o tema, é interessante sim ser abordado o apadrinhamento. Inclusive o Sim, TJ ele tem um projeto específico para o apadrinhamento, que até, inclusive, né, muitas crianças nessa fase de pandemia estão com os padrinhos, né, para estejam mais resguardadas aí pela questão, né, da pandemia e que possam estar mais amparadas, né, porque a instituição realmente, nesse momento, é muito complicado. realmente, realmente. Tem uma outra pergunta aqui, só para a gente finalizar. E após a adoção, existe algum acompanhamento das famílias? Oficialmente pelo judiciário, deveria haver realmente assim, uma avaliação, né, de como está a situação dessa criança, desse adolescente. Nós vemos que ocorre eventualmente um estudo social, mas um acompanhamento, um apoio psicológico, pedagógico, realmente não é disponibilizado pelo poder público. Então, essa família, durante todo esse período aí de preparação, ela precisa estar ciente dos desafios e buscar apoio, inclusive nos grupos de apoio à adoção. Né? A nossa busca por voluntários, principalmente na área da assistência social e psicologia, ele é muito centrado nessa necessidade do pós-adoção, porque não é qualquer profissional que é vocacionado também para atuar nessa área. Então, nós vemos casos, às vezes, em que adoções elas são mal sucedidas porque houve um acompanhamento por um profissional que não tem conhecimento, né, da área e dos desafios dessa formação, que é muito específica. Então, Essa é questão. também uma demanda das famílias. A gente fala, né, que elas acabam sendo culpabilizadas e oneradas e tudo mais. Então, assim, a criança ela já não é preparada adequadamente para adoção. Ela vem de traumas profundos, ela vem, né, de inúmeras desconstruções. E, além disso, quando ela encontra finalmente uma família, não há aquele apoio para consolidar esse vínculo e para romper, né, as dificuldades. Então, são famílias que realmente, assim, são guerreiros, realmente, porque não desistem por nada, porque, infelizmente, né, vem toda essa dificuldade aí contra. Pelo que eu tenho conhecimento, existe também a depressão pós-adoção. E isso é muito sério, né? Às vezes a Sim, família pensa que é de uma forma, no dia a dia, são né? muitas expectativas. Na verdade, assim, eu Sim, acredito que a maternidade, né, e a paternidade, eles são desafiadores. Mas muitas vezes, pela, né, os filhos biológicos, acaba que fica um pouco em segundo plano as dificuldades que são enfrentadas. E às vezes a gente fala, né, a família não tem para quem devolver. Então a gente vê aí, né, uma geração de muitas crianças e adolescentes que sofrem violações ali na família de origem, não é só por questão de vulnerabilidade econômica, não, né? Mas em relação à adoção, realmente há uma expectativa, né? Como em toda relação humana, ela é construída, o outro tem defeitos, ele tem necessidades, isso precisa ser entendido, porque a criança, né, pela adoção, ela tem necessidades muito específicas. Então, a gente sempre pondera com as famílias, busque ajuda, busque acompanhamento, não espere, às vezes, uma situação, né, se tornar extrema, fragilizar muitos vínculos para buscar ajuda. Não há constrangimento em buscar ajuda, né? Então, os grupos de verdade. apoio estão aí para isso e profissionais mesmo, para poder ajudar nesse pós-adoção. É verdade. Doutora Larissa, nosso tempo tá acabando e o nosso tema a gente poderia estar falar a noite toda aqui, vários assuntos sobre adoção. Mas antes de terminar essa live, eu queria deixar um poema sobre adoção, dar à luz para todo mundo que está aqui com a gente. E esse poema, ele é do Braulio Bessa, que ele é um poeta, declamador e palestrante brasileiro. Então, para aproveitar esses últimos minutinhos, eu vou ler esse poema, porque eu acho que vai fechar com tudo isso que a gente discutiu, que a gente aprendeu durante esse curto período. Não vai faltar oportunidades, nós vamos falar outros temas também relacionados à adoção. Mas eu vou ler para vocês, que é o seguinte: dar à luz uma criança é iluminar seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro.
Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar e não conseguir dormir. É ser quase odiado por dizer, não vai sair. Dar à luz é liberar também, é proibir. Dar à luz é ser herói, como um papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis, é ensinar que os dedos valem mais do que os anéis, é mostrar que um solar vale mais do que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado, é a missão de cuidar, de amar e ser amado, e ser grato por um dia também ter sido cuidado. Então é assim que a gente Lindo. encerra essa live. Vou aproveitar esses últimos minutinhos para você fazer sua consideração final, mas eu deixo aqui o agradecimento em nome da Comissão de Direito de Família da OAB-MG. Obrigada, 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 que eu falo assim, esse tema é muito emocionante. E para a gente saber, né, como que é realmente a situação. E eu passo a palavra. Realmente, né, reitero meus agradecimentos à Comissão de Direito de Família da OAB e convido a todos, né, que estão assistindo a curtirem o Instagram do GABH, é GAABH Grupo, e na nossa página, nas nossas redes sociais, nós sempre divulgamos quando nós precisamos, né, de voluntários, ou temos alguma campanha específica para levantar algum recurso, para algum acolhimento. Enfim, quem puder se juntar a essa causa, se sensibilizar, é muito bem-vindo. Realmente, só temos a somar e juntos nós somos mais fortes. Então, um abraço a todos, principalmente para as famílias formadas por esses laços do coração. E até a próxima oportunidade, então. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Depois essa live vai ficar gravada. Espero que fique, que eu vou tentar gravar aqui, porque às vezes o Instagram dá algum problema. Mas muito obrigada pela participação de todos e foi muito bom os comentários. Até mais.